Começando aqui. Perfeito. Estamos gravando. Gente, então, muito boa noite para todos vocês. Prazer estar aqui. Aula muito boa sobre missões do Novo Testamento, tá bom? Então, eu e o Manuel, a gente vai estar direcionando vocês nessa aula aqui. Eu vou pedir para vocês uma gentileza. Como o nosso tempo está bem apertado, se você puder ir anotando as suas dúvidas, a gente vai tirar um tempo no final. Eu quero deixar entre 15 e 20 minutos, pelo menos, para a gente tirar possíveis dúvidas que vocês tenham, tá bom? Só para a gente não ir picotando muito a aula e ficar parando muito. Então, se você puder, por gentileza, ir anotando, a gente vai tirar um tempinho para esclarecer todas as dúvidas. Então, por mais que no primeiro slide já fique uma dúvida, anota que lá no final a gente responde. Ou então o próprio slide seguinte ele já pode responder a sua pergunta. Tá bom? Deixa eu compartilhar aqui a nossa aula de hoje. Perfeito. Então, vamos lá. Missões no Novo Testamento. A gente já tem uma certa familiaridade, né, com esse tema. A gente já deu uma olhada no começo do ano. Alguns como alunos, outros no ano passado já viram essa mesma aula. E o que é importante a gente tocar aqui, né? A gente fazer uma explicação de como que a missão ela vai se dar, como que ela vai se organizar diante de toda a narrativa bíblica, para que a gente consiga chegar até os dias atuais. Então, a gente vai passar desde do princípio ali até como as missões desembocaram na gente hoje. Então, você pode acompanhar aí no slide a questão da metanarrativa. Então, nós estamos todos dentro de uma grande história narrada pelo Senhor, da qual ele é o protagonista, e nós somos meros coadjuvantes. Então, o Senhor, ele tem um livro do qual ele registrou toda todo o seu plano criacional e que ele se constitui de 4 principais atos. Então, você pode ver a narrativa de Deus como se ela fosse um filme. Então, todo filme ele vai ter um começo, um meio e um fim. No caso da cosmovisão cristã, nós vamos dividir ela em 4 atos. Vão ser eles a criação, a queda, a redenção e a consumação de todas as coisas. Então, isso compõe a grande história da qual nós fazemos parte também. Só para a gente já conseguir ter uma ideia de como que funcionam as missões dentro dessa perspectiva da qual nós estamos inseridos. Nós servimos a um Deus que, por si só, é um Deus missionário, nós servimos a um Deus que tem propósitos missionários, então, desde o início de todas as coisas, o Senhor ele já é intencional na forma como ele escolhe se relacionar conosco, e isso envolve a missão do Senhor sobre nós. O Miguel comentou no começo do ano, vocês devem bem lembrar, que a missão ela começa não a partir da queda, não a partir de Abraão, não a partir do Novo Testamento, mas a partir do jardim. Então, a partir dali já existia uma grande comissão, já existia uma grande chamada missionária de um projeto que o Senhor nos incluiu. Então, nós fazemos parte de tudo isso. Eu destaquei aqui o versículo 9 do capítulo 3 de Gênesis, porque eu acho que ele fica mais expresso, ele fica mais visível a forma como nós conseguimos analisar isso. Então, se você tiver com a sua Bíblia, você vai ver que o próprio Deus ele vai ao encontro do homem. Então, o homem cai, o homem peca, ele erra, e daí, ao invés de ir ao encontro de Deus, ele escolhe fugir. Então, cabe ao Senhor ir ao encontro do homem. O Senhor pergunta onde o homem está. Então, a partir do início, desde o início das eras, o Senhor é Ele quem toma a frente, é Ele quem nos chama diante de todo esse projeto que Ele tem sobre nós, tá certo? Então, a partir disso, o Senhor, Ele escolhe uma nação, a qual Ele faz uma aliança, uma nação chamada Israel, e a partir dessa aliança, eles são chamados um povo eleito para os propósitos do Senhor. Então, eu coloquei aqui, desde o 19,
do 5 ao 6, que vai falar sobre o sacerdócio real, né, a nação santa do Senhor. E Primeira Reis, do capítulo 10, do versículo 1, do 6 ao 9, que vai narrar o encontro ali da rainha de Sabá com Salomão. Esse encontro ele é muito emblemático porque ele vai trazer a perspectiva de que a glória do Senhor ela é difundida sobre toda a terra e é famoso o nome, não apenas dos reis que lideram Israel, mas do Senhor por trás, do Deus por trás desse reinado. Então, a rainha de Sabá, ela vem ao encontro de Salomão justamente pela fama que não somente ele tem, mas a fama que o Senhor tem. E no versículo 9, ela vai glorificar o nome do Senhor diante do encontro que ela teve com Salomão. Então, com isso, a gente vê que o Senhor ele separa uma nação para si, para que outros povos venham até ele e o glorifiquem. Então, existe uma nação modelo. Israel é usada como uma nação modelo. Qual que é toda a narrativa em torno disso? Então, nós passamos pelos patriarcas, após esse período, nós tivemos os juízes, o povo clama por um rei, então, inicia-se a era dos reis. Existem dois reinos, o reino se divide, reino do norte e reino do sul. O reino do norte faz coisas más aos olhos do Senhor, não teve nenhum rei bom no reino do norte. E no reino do sul, nós tivemos 20 reis, dos quais 12 foram bons, 8 foram reprováveis, mas ambos os dois reinos, eles caíram na perseguição de outros povos. Então, eles foram para o exílio. E a partir do exílio, a gente tem ali a ascensão de profetas que vão ali falar contra os pecados do povo e também a respeito de todo o projeto que o Senhor tinha diante daquela tragédia que aconteceu com o povo. Então, tudo isso dentro da narrativa do povo de Israel. Durante esse período, acontece o que nós chamamos de 400 anos de silêncio, o período interbíblico, que é o que faz a divisão entre o Antigo e o Novo Testamento. Então, a todo momento, o Senhor ele tem interesse em alcançar as nações, ele coloca Israel como centro da sua aliança, e a partir do Novo Testamento nós temos uma mudança de chave dentro dessa perspectiva. Então, nós entramos agora numa breve introdução à forma como o Senhor ele escolhe manifestar o seu querer. O Novo Testamento ele tem como ponto de partida a vida e o ministério de Jesus. Então, o livro de Mateus ele vai ser crucial nessa leitura nossa das missões do Novo Testamento, para que a gente consiga não somente ver um plano de sequência, mas também o cumprimento de diversas profecias a respeito da pessoa de Jesus. Então, eu anotei algumas aqui para a gente ter uma noção, mais ou menos, de como que a gente consegue entender isso, né? Então, nós temos o Cristo, o Filho de Deus, que encarna, e ele faz a ligação entre aquele que haveria de vir e aquele que encarna como verbo naquele tempo presente. Então, enquanto o Antigo Testamento apontava para aquele que seria o redentor e regenerador de uma nação, de toda uma humanidade, de todo um povo que caiu e que se afastou de Deus, Cristo ele vem e faz essa conexão com o povo. Então, a gente vai ter, por exemplo, no Antigo Testamento, aquela passagem em que Moisés ele ergue a serpente no deserto. A gente vai ver que aquela é a representação do Cristo que haveria de vir e seria erguido e que todos aqueles que olhassem para ele seriam salvos. Então, como que funciona essa manifestação de Jesus dentro de todo o plano criacional e redentor? Ele era aquele que foi apontado no passado e que, naquela época, naquela era, fazia a conexão, o cumprimento de tudo aquilo que havia sido dito sobre ele. Então, aquele que nasceria, que teria um nascimento virginal, aquele que seria da linhagem de Davi, aquele que seria
a pedra angular e aquele que faria redenção pela sua própria vida de toda a humanidade. Então, a partir da trajetória de toda a história de Cristo, nós temos início a história da igreja e as missões cristãs. Então, é a partir daqui, a partir da vida de Jesus, que nós conseguimos ter essa dimensão do que Jesus representa dentro da nossa cosmovisão cristã, tá certo? Vou passar para o Emanuel agora, para ele falar para a gente a respeito da missão e a mensagem de Jesus dentro dessa parte. Show. Boa noite, galera. Boa noite, galera. Boa noite, todo mundo. Agora, sobre essa parte da missão e a mensagem de Jesus. Olha, valeu, mano. Eu ia falar que estava dando até um retornozinho aqui. Ela basicamente é dividida em 3 fases principais, a vida de Jesus, que seriam, no caso, como vocês estão vendo aí no slide, né, a fase da obscuridade. Essa obscuridade, no caso, pode ser vista também como antônimo de fama ou de popularidade, que no caso é até o nome da segunda fase. E a terceira fase, que seria essa fase da rejeição. Essa fase da obscuridade, ela vai estar englobando toda a fase da infância de Jesus, que é um período onde a gente não tem tantas informações a respeito da infância dele. Depois vai estar englobando também a parte do batismo de Jesus, a parte onde Jesus ficou no deserto, a convocação dos primeiros discípulos de Jesus e também as primeiras manifestações dele, que no caso a gente pode citar que seriam o primeiro milagre dele, né, o primeiro sinal, que seria a transformação da água em vinho no casamento em Caná da Galileia, e o próprio encontro dele com Nicodemos, que foi até o versículo que a gente trouxe para estar colocando aí, que está em João 3, versículo 1 e 2, que fala: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E aí, o ponto que eu queria destacar aqui é no início do versículo 2 que ele fala: Este foi ter de noite com Jesus. Então, é diferente da segunda fase que a gente vai comentar, que seria a fase da fama, onde já é uma grande multidão seguindo Jesus, onde em todos os lugares que ele vai, acaba virando meio que um alvoroço por conta dos sinais que ele fazia, por conta da mensagem que ele pregava. Aqui já é diferente. Nicodemos, ele está indo ter um encontro com o Senhor no meio da noite, ou seja, meio que na surdina ali, que é o que comprova essa fase da obscuridade dele. E aí, a partir disso, a gente entra nessa segunda fase da vida de Jesus, que seria a fase da popularidade, que no caso já vai trazer para a parte onde ele começa com as viagens, onde ele começa com os sermões, onde ele começa com os próprios sinais e maravilhas, né? E aí o ápice dessa fase se dá na multiplicação dos pães e dos peixes, que seria aquele que foi multiplicado para mais de 5.000 pessoas, 5.000 só homens, como cita a Bíblia, né? E aí o outro versículo que a gente trouxe para estar incluindo aí seria esse, de Mateus 21, 9, que fala: E a multidão que ia adiante e a que seguia clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Ou seja, novamente no início do versículo aqui fala a multidão que ia adiante. Então, essa fase da fama de Jesus, da popularidade, já é totalmente o oposto da primeira, né? Já é onde, devido às manifestações dele, ele começa realmente a atrair sempre milhares de pessoas, ou enfim, uma grande quantidade de pessoas. E por conta dessas manifestações, dessa segunda fase da popularidade, ele acaba levando para essa terceira fase da vida de Jesus, que seria a fase da rejeição, que é onde começa a ter muitos embates contra o legalismo religioso, onde Jesus ele começa a expor a mensagem sobre o reino de Deus através de parábolas, onde ele começa a fazer prenúncios da sua morte, e envolve também a última semana que consumou a missão de Jesus aqui na Terra, né, até a morte dele na cruz. E aí o versículo que a gente trouxe também foi esse de João 5, do 16 ao 18. Que fala: E por essa causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Ou seja, por conta da mensagem de Jesus, por conta do posicionamento dele, por conta de tudo isso que ele viveu na fase da popularidade dele, os judeus começam a perseguir Jesus e começam a procurar matar ele. Essa é a fase da rejeição, que seria essa última fase da vida de Jesus. E aí a gente passa para esse próximo tópico, que seria a fase ativa e a fase passiva do ministério de Jesus. Por mais que a mensagem de Jesus e a obra de Jesus elas estejam interligadas e são completamente relacionadas, elas aconteceram em tempos diferentes e para fins diferentes.
a parte ativa da fase de Jesus, que envolve até esse período da popularidade, ela foi mais uma preparação para a parte passiva de Jesus, que seria o sofrimento dele na cruz. Durante a fase ativa, Jesus ele deixa bem explícito que a mensagem principal que ele veio trazer foi sobre o reino de Deus. E a gente tem diversos versículos na Bíblia de Jesus falando, pois o reino dos céus é como, o reino dos céus se parece como, a quem pertence o reino dos céus. Então ele está sempre anunciando sobre o reino de Deus. Esse foi o período da fase ativa do Senhor. E que, no caso, estava preparando, como eu disse, para a questão da fase passiva, que seria onde ele inaugura esse reino através da morte dele, do sacrifício dele na cruz. Que é até esse segundo ponto que eu acabei comentando já, né? A mensagem principal de Jesus, que no caso seria essa mensagem sobre o reino de Deus, que é um reino que ele é concebido pela graça, onde existe um novo nascimento, uma filiação e um governo de Deus sobre aqueles que fazem parte desse reino. E a gente trouxe até uma mensagenzinha que está no PDF lá, que fala que foi uma mensagem ministrada com a voz de Jesus, mas que preparou a missão para ser executada com o seu corpo. No caso, foi a parte passiva da vida dele. Aí, se você puder estar... Uma coisa interessante também para colocar, mano, é que Jesus é aquele que vem e não só anuncia, mas ele também inaugura o reino de Deus. Então, em Lucas, no capítulo 17, no versículo 20 ao 22, ele fala assim: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Então, Jesus ele vem e anuncia a chegada de um reino que, apesar de ter de existir um imaginário de que ele seria um reino físico, Jesus ele vem instaurar um reino que ele é eterno, um reino que ele é transcendente a tudo aquilo que aqueles homens daquela época esperavam. Reino este que os próprios discípulos tiveram muita dificuldade de entender e de assimilar qual era de fato o reino que Jesus haveria de vir e instaurar, né? Então, é um dos propósitos da missão de Cristo também. Próximo slide, mano. Valeu, mano. Aí, nessa próxima etapa, agora a gente entra nesse próximo tópico, que seria os primeiros missionários nos evangelhos. Ainda que o movimento comissionado ele tenha começado em Atos dos Apóstolos, a gente vai estar ressaltando um pouco sobre o caráter missionário de Cristo. Jesus, principalmente durante esse período da popularidade dele, como a gente mencionou, ele fez diversos sermões, fez diversas viagens, manifestou muitos sinais e maravilhas, e a consequência disso é que muitas pessoas passaram a crer nele e na mensagem dele, né? Ou seja, passaram a reconhecer ele, reconhecer o senhorio dele. Pessoas que viram ele, pessoas que ouviram ele, pessoas que testificaram de alguma coisa da parte do Senhor. E a consequência dessas pessoas terem crido nele é que elas começam a anunciar sobre Jesus. Então, acaba que uma coisa foi meio que puxando a outra. Jesus se manifestava, as pessoas criam nele e por isso elas passavam a anunciar sobre ele, o que envolve esse caráter missionário de Jesus. E aí tem essa frase que diz, né, missão ocorre em todo lugar onde o senhorio de Cristo não penetrou ainda, que é uma frase de... Só perdi o nome do autor aqui, de Dásio Reis, que ele fala essa frase. E no início, né, Jesus ele até advertia as pessoas para que elas não anunciassem aquilo que estava acontecendo, porque ele estava a fim de evitar um fervor prematuro, né, como o Miguel pontuou no PDF, que fosse algo que talvez pudesse comprometer o plano de Deus quanto ao sofrimento, à morte de Jesus na cruz. Ou seja, não era o momento ainda deles estarem comentando aquilo, para que não gerasse um alvoroço antes da hora, vamos dizer assim. Só que tinha algumas pessoas que não conseguiam meio que se segurar, não conseguiam se conter, como é o caso de um leproso que foi curado, que a gente vai estar citando aqui. Em Marcos 1,45, fala sobre esse leproso e fala: entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade. Ou seja, de tanto ele manifestar, ele propagar a mensagem de Cristo, Jesus ele já não podia mais estar entrando, devido a essa questão da popularidade, ele não podia mais entrar em qualquer cidade livremente, vamos dizer assim, né? Mas o foco principal dessa parte seria falar sobre isso, que os encontros com Cristo, eles forjam missionários. Jesus, ele se manifesta, as pessoas passam a crer nele, e essas pessoas passam a anunciar sobre Cristo meio que por consequência, como se fosse uma bola de neve. E em cima disso, a gente começa a conseguir enxergar pequenos missionários sendo forjados no decorrer dos evangelhos. E eu vou estar citando dois casos, na verdade eu vou estar apontando até um terceiro que eu lembrei depois, enquanto o Chan estava falando, mas o primeiro é sobre o endemoniado gadareno. Jesus, na sua primeira viagem aos gentios, em Decápolis, que fica em Gadara,
ele se encontra com esse gadareno, ele liberta esse gadareno da legião de demônios que vinha atormentando a vida dele. Esses demônios se lançam nos porcos e esses porcos se lançam no mar, que gera uma revolta nas pessoas daquela região e que fazem com que eles ordenem que Jesus se retire daquele lugar, né? O gadareno, ele pede para seguir Jesus, só que a instrução de Jesus ao gadareno é que ele fique naquela região e que ele anuncie sobre o Senhor daquela região, e o gadareno, ele obedece e passa a anunciar o evangelho naquele local, como está em Marcos 5:20. Então ele se torna um missionário naquela região a partir do encontro que ele teve com Jesus, a partir do momento que ele foi liberto dos demônios por Jesus. E a comprovação de que ele seguiu o direcionamento de Cristo é que quando Jesus retorna a Decápolis, já em Marcos 7:31, ele comprova esse ministério que foi feito pelo gadareno, quando ele encontra uma multidão receptiva e maravilhada com tudo aquilo que foi feito. Já no segundo exemplo que a gente trouxe, fala sobre Simão, o Cirineu. Simão, ele foi um judeu africano que estava subindo a Jerusalém para celebrar a Páscoa com os 2 filhos dele, e ele foi coagido a carregar a cruz de Jesus. E esse encontro, ele foi tão transformador que depois a gente consegue ver a presença de outros sirineus, né? Não só Simão, mas de outros sirineus no Pentecostes, como em Atos 2:10, a gente tem a passagem que diz, e na fundação da igreja de Antioquia, que também é um ponto que o Chão vai falar mais para frente durante a aula, que seria sobre essa estruturação dessa primeira igreja de Antioquia. E isso está em Atos 11, do 20 ao 26. Essa igreja, até a cujo esse mesmo missionário, Simão, ele participou dessa igreja junto com Saulo, junto com outras pessoas. E ele estende esse ministério dele por meio do seu filho Rufo até Roma. E no caso, o terceiro exemplo que eu trouxe aqui, que eu acabei lembrando depois que a gente pode citar, seria o próprio exemplo da mulher samaritana. Porque a partir do momento que ela tem um encontro com Jesus também, Jesus anuncia tudo aquilo que ela estava vivendo, isso está em João 4, no caso, né? Jesus anuncia sobre a vida dela, ele pede água para ela, ela fala que, enfim, vocês conhecem a história, né? Está em João 4, eu posso ler até aqui. Mas eu queria focar mais nos versículos principais mesmo, que seria o 28 e o 29, que fala: deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, veja um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Então, ela também teve um encontro que para muitos pode parecer natural, ou enfim, um encontro rápido, mas teve um encontro com Cristo que foi transformador, e através desse encontro ela também passou a anunciar Jesus naquela cidade. E isso gerou frutos, espalhou a semente, enfim, houve transformação em Samaria também por causa de uma missionária que foi gerada através do encontro com Cristo. E é isso. Aí, no próximo ponto agora, seria o Chan que vai estar falando. Excelente, mano. Uma coisa que é interessante a gente colocar aqui é que todo encontro com Cristo, ele é extraordinário. Todo encontro com Cristo, ele é transformador. Então, algo que é interessante a gente colocar, principalmente na história da própria mulher samaritana, é quando ela anuncia aos samaritanos, já existia uma rixa cultural, já existia uma rixa histórica entre os judeus e os samaritanos, e esse contato, ele é muito emblemático. A gente tem realmente um peso muito grande sobre isso. Primeiro que você tem o conflito de 2 nações que não se davam bem, brasileiros e argentinos ali rivalizando há muito tempo, e que estava sendo anunciado pela mensagem de uma mulher, o que traria ainda menos credibilidade para aquilo que estava sendo posto ali. Então, a partir do momento em que nós temos Cristo encontrando uma mulher samaritana, uma adversária, uma oponente ao seu povo, e anuncia a sua mensagem, o seu reino, àquela mulher, a primeira atitude dela, a primeira reação que ela tem é de ir até o seu povo e anunciar essa mesma mensagem. O versículo 29, ele vai falar assim: vinde vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? E no 39 vai dizer o seguinte: no 29 a gente tem o anúncio do que aconteceu, e no 39 a gente tem um desfecho dessa primeira ação. 39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher, que testificou: disse-me tudo que tenho feito. João, ele é muito pontual quando ele coloca não só o retorno positivo da mensagem de Jesus na vida daqueles homens, daquele povo todo, mas ele é específico demais em colocar que pela palavra da mulher tudo aquilo pode acontecer. Ou seja, todos os encontros que a Bíblia narra de homens e mulheres que se encontraram com Jesus tiveram suas vidas transformadas. Eles foram movidos a sair da sua zona de conforto e partir para uma nova identidade, para uma nova realidade de vida, juntamente com Cristo e com todo o seu evangelho.
Então, a partir daí, a partir dessa ação de pessoas anônimas, de pessoas que até então não teriam nenhum tipo de voz, nós entramos nas missões de forma mais direta, de forma mais prática, através da vida dos apóstolos. Então, a partir do livro de Atos, nós vemos o quanto as missões, elas se desmembram em várias frentes para alcançar não somente aquele povo que era o que fazia parte da antiga aliança, que estava ali dentro de uma aliança especial com Deus, mas ele vai, a partir de agora, expandir e alcançar todos os povos. Então, nós temos aqui o versículo-chave, né, que todos nós já conhecemos, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E tereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O que é importante a gente acabar observando nesse texto aqui? A mensagem ela ser divulgada em Jerusalém não era algo que passava simplesmente por uma formalidade ou era algo opcional. Era algo que devia acontecer. Por Jerusalém se tratar do centro geográfico e religioso do judaísmo, era a partir dele, era a partir daquele povo, a partir daquela união, que a mensagem de Cristo deveria chegar. Então, Cristo pede que eles esperem em Jerusalém, lugar esse que, ironicamente, foi o local onde ele foi morto, onde haveria mais perseguição aos seus discípulos, aos seus seguidores, e é ali que ele pede que o povo aguarde. Então, fiquem aqui, porque no momento certo vai descer o Espírito Santo sobre vocês, e a partir daí a gente vai expandir por toda a terra. E daí o que acontece? Nós temos o evangelho que precisava ser anunciado dentro desse grande centro judeu, era o maior centro judeu daquela época, queria restaurar a Israel e, posteriormente, ir até as demais nações. Havia uma ordem que deveria ser obedecida. Primeiro, eles precisariam começar por lá, para partir dali expandir e alcançar outras nações também. Então, é por isso que Jesus dá uma ordem muito específica, muito direta, para que eles permaneçam lá, para que eles aguardem naquele local, para que a partir de então, da descida do Espírito Santo, eles consigam expandir ainda mais a realidade do Evangelho. Então, a partir de então, a gente tem a expansão pela Judéia, que ela exigiu dos apóstolos uma organização mais funcional, algo mais orgânico, algo mais estrutural, porque o que acontecia? A gente vai ver ali no capítulo 5 de Atos, que os apóstolos eles estavam muito ocupados com a pregação do Evangelho, e eles não conseguiam atingir, eles não conseguiam contemplar todas as pessoas em atividades mais básicas, atividades mais corriqueiras. E com isso, algumas rusgas, alguns atritos, eles foram se instaurando dentro daquela comunidade de cristãos que ia crescendo exponencialmente. E daí, com isso, fez-se necessário a articulação para que outras pessoas viessem e se juntassem até esse ministério. E o que é interessante a gente colocar aqui? Aqui a gente tem a entrada de Estevão dentro dessa narrativa. O que é interessante observar em Estevão? Ele foi chamado para ser um diácono da igreja. Diácono é aquele que vai prestar serviço. A palavra diácono tem como origem o significado de serviço. Só que é muito importante a gente olhar que a figura de Estevão, ela vai ser não simplesmente uma figura que vai estar ali quebrando um galho. Estevão ele não é um cara que estava ali sem fazer nada e que simplesmente foi posto ali para cumprir uma tarefa de modo assim pontual e depois ser descartado. Não, Estevão ele era alguém extremamente respeitado, ele era alguém que cumpria uma série de determinações para que a partir de então ele pudesse desempenhar aquela função. O que ele mostra? Ele mostra que dentro do reino de Deus é necessário, é preciso que nós tenhamos comprometimento e nós tenhamos ordens específicas a serem traçadas. Nós não podemos deixar que o evangelho seja moldado segundo ao gosto de cada um. Nós devemos ter uma linha muito bem
muito bem posta para que nós andemos sobre ela, para que nós não tenhamos nenhum tipo de desvio e nenhum tipo de tumulto dentro do que seria a propagação do evangelho. Então, diante dessa organização funcional, para uma boa execução do ministério, surge ali o levantamento de pessoas capacitadas para a obra desse ministério. Então, a partir da morte de Estevão, nós entramos ah, na difusão do evangelho, porque diante do primeiro mártir, nós temos uma grande perseguição que acontece ali em torno dos nossos apóstolos. Apóstolos esses que eles não conseguiram, de forma efetiva, atuar nesse projeto missional que Jesus tinha deixado para eles. Então, enquanto Jesus, durante todo o seu ministério, se relaciona, se envolve com outros povos, com outras culturas, já deixando ali a diretriz de como deveria ser feito a sucessão do seu ministério pelos apóstolos, eles acabam retendo essa mensagem e pouco vão aos gentios, às outras nações, tá pregando também essas verdades a eles. Então, como que acontece essa expansão? Como que o evangelho sai ali da região de Jerusalém e alcança outros lugares? A partir de uma forte perseguição que foi instaurada a partir da morte de Estevão. Então, o que a gente entende com isso? Tem um ditado popular que diz que existem males que vêm para o bem. No caso do cristianismo, nós acreditamos que tanto o bem quanto o mal, ele pode ser usado pelo Senhor para mover a sua própria vontade e estabelecer os seus propósitos eternos com o seu povo. Então, o que aconteceu aqui? Nós tivemos uma opressão por parte do Império Romano sobre a vida dos cristãos. Foi nesse período em que vários cristãos morreram, foram jogados ali ao Coliseu, foram perseguidos, foram como tochas humanas em pátio público para iluminar as noites frias de Roma. Mas isso tudo não foi suficiente para refrear aquilo que aconteceria em toda o plano que o Senhor já tinha traçado para o seu povo. Então, diante de tudo isso que aconteceu, nós tivemos a entrada do evangelho a outros povos, a outras nações, de forma que, sem que isso acontecesse, isso não teria sido possível. Uma história que a gente pode trazer aqui em torno disso é o contato de Filipe com o etíope. Deixa eu só pegar aqui a referência, que eu já passo para vocês. São a partir deles que nós vamos ter ali a expansão do evangelho de uma maneira mais perceptiva. Então, é com Felipe e o etíope. Atos 8, do 26 ao 40, fala assim: o anjo do Senhor disse a Felipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce a Jerusalém, de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e na volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. O Espírito disse a Felipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. O que é interessante a gente destacar aqui? Todo o trabalho de expansão que a gente tem dentro do livro de Atos, o Espírito Santo vai ser o principal agente que vai direcionar todas as coisas. Então, seja movendo o coração dos apóstolos a ter esse tipo de encontro, seja o próprio coração daqueles que estavam se aproximando. Então, a todo momento, é o Espírito Santo que vai dar a instrução, que vai dar o encaminhamento, o encorajamento para que isso aconteça. Porém,
é muito importante a gente perceber que isso só é possível a partir da iniciativa dos próprios apóstolos. Apesar de toda a direção que o Senhor Jesus já tinha deixado para eles, eles ainda assim não haviam entendido o real motivo e propósito para que isso acontecesse. Então, se fez necessário essa série de situações. E aqui a gente vai ter o último ponto, né, até os confins da terra, onde todas as fronteiras são rompidas e o evangelho, de fato, ele alcança diversas outras nações. Então, é o cumprimento daquilo que deveria ter sido feito desde os primórdios, desde o início de todas as coisas, né? Então, aqui a gente entra num ponto da questão da igreja de Antioquia, que o Emanuel já comentou sobre o Cirineu, que vai dizer o seguinte: existia uma região chamada Antioquia, ela era uma grande região, uma região muito forte na questão econômica, e ela movimentava uma série de pessoas. Então, ela era uma grande metrópole já naquele tempo. Então, foi nesse local, motivado pela perseguição, que nós tivemos muitos judeus que se refugiaram nessa região, região da Síria, e começaram a montar ali os primeiros grupos ali, os primeiros ajuntamentos que culminariam em uma igreja. Vale destacar que alguns dos principais grupos judeus que faziam parte desse refúgio eram judeus, prosélitos e tementes a Deus. Os judeus eram aqueles puro sangue, aqueles que faziam parte do Israel. Os prosélitos eram aqueles que se convertiam até o judaísmo, mas que não eram necessariamente judeus. Eles eram apenas pessoas que professavam o judaísmo. E os tementes a Deus eram aqueles que não eram judeus, mas que criam no Senhor, mas que criam em Deus. A gente vai ver um pouquinho mais para frente a figura de Cornélio, que vai estar sendo um dos exemplos desses que eram tementes a Deus. A igreja de Antioquia, ela foi um grande centro do cristianismo dentro do primeiro século. Então, ela foi a principal reunião ali de cristãos dentro desse período. Foi a partir dela que nós tivemos ali uma estruturação, uma organização mais visível dentro de todo esse processo. Uma figura importante para a gente ressaltar dentro de toda essa atividade em Antioquia era a figura de Barnabé. Nós vemos que em Atos, no capítulo 9, a gente vai ver uma participação muito presente através desse homem. Então, Atos no capítulo 9, a partir do verso 26 e 27. Ele vai dizer o seguinte: e quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Então a gente vai ver que Barnabé ele tem um grande trânsito, né? Ele tem um livre acesso ali junto aos apóstolos e ele tem a sua confiança ilibada junto a eles. Então, no instante em que Saulo ele tenta se aproximar, ele tenta fazer contato com os apóstolos, eles temem e se recusam a entrar em contato com ele, a abrir diálogo com ele. Então, é necessária a intermediação de Barnabé para que haja esse relacionamento entre eles. Então, os cristãos gentios, eles eram chamados, eles já estavam pregando dentro dessa época, e isso chamou a atenção da igreja de Jerusalém. Então, diante da possibilidade de outras pessoas estarem anunciando, pessoas essas que não eram do conhecimento da igreja de Jerusalém, eles enviaram, mais uma vez, Barnabé, para que ele fosse verificar o que estava acontecendo naquela região. Então,
Atos, no capítulo 11, 19, vai dizer o seguinte: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Ou seja, um grupo de pessoas que não era cristão, um grupo de pessoas que não fazia parte ali da tradição original dos apóstolos, estava pregando a outras pessoas que não faziam parte dessa ordem. E daí, a partir disso, a gente tem ali o início de uma grande iniciativa de pessoas que se propunham a pregar o evangelho de maneira voluntária. Então, eles já haviam chegado através de perseguição, eles haviam sido agrupados ali pelo Espírito Santo devido à perseguição, mas que, ainda assim, eles continuavam compartilhando e propagando a mensagem de Cristo. E isso é algo muito interessante. No próprio capítulo 11, no versículo 19 até o 30, ele vai dizer o seguinte: anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram no Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e animou-se a permanecerem e os animou a permanecerem fiéis no Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então a gente tem ali o contato de Barnabé junto com esse grupo de pessoas, mostrando que talvez se a gente tivesse um encontro de qualquer outra pessoa, ela iria com uma visão mais preconceituosa por não se tratar de judeus, por não se tratar ali de uma origem judaica, né? Eles iriam possivelmente tratar de uma maneira indiferente a mensagem que estava sendo anunciada ali, mas justamente por ser Barnabé, a gente tem uma recepção diferente, pelo fato dele ser um homem bom, cheio do Espírito Santo, mais uma vez aqui o Espírito Santo sendo a chave de todo esse mover, e também cheio de fé. Então, é através do testemunho de Barnabé que a igreja entende ali essa motivação, essa ação dentro daqueles homens. Também com a igreja de Antioquia, nós temos a primeira congregação mista, primeira congregação ali que vai estar unindo os judeus, os gentios e os pagãos. Então, conforme a mensagem ia sendo propagada, outros povos, outras culturas também, o que facilitava muito ali na região de Antioquia, pelo grande fluxo de diversas culturas que tinha, a igreja ela ia crescendo de maneira heterogênea. Então, nós tínhamos uma grande diversidade dentro daquele mesmo grupo de pessoas. Ao invés de nós nos fecharmos dentro de uma grande panela, eles iam se multiplicando dentro dessa diversidade de pessoas, que é inclusive o que a gente vai ver agora. A essência multiétnica das missões dadas com os seus representantes, né, com os seus líderes ali daquela ocasião. E aqui a gente já consegue entrar, inclusive, dentro do próximo ponto, que é a questão das missões transculturais. Então, a partir de toda a narrativa que a gente já viu até agora, passando ali do Antigo Testamento, de tudo aquilo que o Senhor queria fazer com as nações, até o instante em que Jesus vem, anuncia o seu reino e envia os seus discípulos, nós temos ali o primeiro contato, a partir de agora, com missões transculturais. Nós temos uma igreja que já está estabelecida, que já está organizada, que já conta com uma liderança, que já conta ali
com o apoio e aprovação apostólica, tendo ali o seu primeiro envio, a sua primeira empreitada missionária de forma organizada por uma igreja, por uma estrutura, e não simplesmente de pessoas sortidas e de forma individual, mas a própria igreja ali sendo direcionada nesse sentido. Um ponto interessante da gente estar trabalhando aqui dentro dessa questão dos líderes dessa igreja é por quem ela era formada. Então a gente tem aqui o nosso versículo-chave, em Atos, no capítulo 13, versículo 2 e 3, que fala assim: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para que o que tenho chamado, para a obra que o tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. Então, a gente teve aqui o envio de uma forma totalmente intencional dos primeiros missionários a partir dessa igreja. Então, quem compunha a liderança, quem era parte do grupo dessa liderança? Nós tínhamos ali Barnabé, nós tínhamos Simeão Níger, nós tínhamos Lúcio de Cirene, Manaém e Paulo. São nomes que, de primeiro momento, eles podem parecer simplesmente nomes aleatórios, que eles não têm um grande significado para a gente. Só que o que é interessante? A gente se aprofundar aqui nas funções e nas características de cada um desses homens. Então, a gente tem, em Atos 4, a passagem, um pouco antes ali, de Ananias e Safira ofertarem darem a sua oferta, a gente tem Barnabé ofertando ali junto aos apóstolos. Então, a gente tem ali uma grande diversidade econômica, a gente tem ali uma representação de uma diversidade econômica junto com a pessoa de Barnabé. Nós temos Simeão Níger, que Níger ele vai dar ali uma intenção de negro, a gente vai ter o significado dessa palavra Níger vai ser negro, então a gente vai ter essa diversidade racial. A gente vai ter o Lúcio de Cirene, que era um africano, então a gente vai ter uma diversidade geográfica, a gente vai ter pessoas de diferentes lugares, a gente vai ter Manaém, que ele era colasso de Herodes, o mesmo Herodes que mandou prender Jesus. Deixa eu só conferir aqui, que eu anotei para passar para vocês. A representação que Manaém ele tinha era da sua vertente política e da sua aristocrática também. E a gente vai ter Paulo, fechando aqui essa citação, como a influência religiosa e cultural. Paulo, ele que vem de um contexto judeu, se converte ao cristianismo, e por ter a dupla nacionalidade ali, né, por ter a dupla cidadania, na verdade, romana, ele consegue fazer esse intermédio, né, ele consegue agir de forma que nenhum outro apóstolo, nenhum outro discípulo conseguiria atuar dentro desse grupo. Então a gente vai ver que o grande propósito dessa liderança, o grande propósito de Deus com essa liderança, era de mostrar que a igreja, ela vai agrupar diferentes classes de pessoas, diferentes grupos de pessoas, diferentes etnias, diferentes condições e situações sociais, todas elas em prol de um único propósito, que é a glorificação do Filho de Deus. Então, Cristo é capaz de unir aqueles que seriam totalmente opostos, que seriam totalmente associáveis por conta da manifestação do seu querer. Então, a gente vai ter, diante disso, do versículo-chave que a gente já leu, o envio da primeira equipe missionária, a gente vai ter ali o envio de Barnabé e Saulo, diante da ordenação dessa comunidade de fé.
A gente vai ter as diferentes habilidades e funções, que eu comentei agora, o lado de cada um ali que atuava, né? E, principalmente, a descentralização e a imparcialidade evangelística. A gente vai ter aqui um grande apoio, não somente naquela região, mas também a outras regiões. Então, agora a gente vai ter o início da expansão de uma forma em que não apenas os judeus eram observados, mas também os gentios. Então, todos seriam ali contemplados diante dessa grande expansão dada pelo Evangelho. Então, aqui a gente vai ter o início das viagens missionárias de Paulo. Eu não coloquei aqui para vocês cada uma delas, porque a gente ia acabar estendendo muito, mas eu vou compartilhar depois também um outro arquivo, um outro PDF, que vai ter ali direitinho, bonitinho, todas as viagens para você estar acompanhando ali, tá bom? Diante desse início das viagens de Paulo, a gente vai ter algumas características que ficam marcadas como exclusivas dessa atuação dele. Então, é interessante a gente observar que Paulo ele vai lidar com a cooperação. Então, Paulo ele não vai agir de maneira individual, ele não vai simplesmente meter a cara no mundo e sair desbravando tudo que ele via pela frente. Paulo ele vai trazer para si uma equipe, apoiadores, colaboradores, para ajudar ele em todo esse processo. Então, a gente tem, em 2 Timóteo 4, no versículo 11, uma dessas equipes de apoio que estavam juntos ali a Paulo. Então, além do próprio Timóteo, filho espiritual dele, ele deixou ali encarregado de uma das igrejas que ele já tinha ali atuado, ele também pede que outras pessoas se cheguem até ele. Então, ele fala o seguinte, 2 Timóteo 4:11, só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Esse Marcos que a gente vê aqui é um cara que ele já tinha tretado antes, já tinha dado problema entre os dois antes. Muito provavelmente, Marcos ele foi só pela empolgação, aí ele acabou desistindo no meio desse processo, ele abre mão dessa caminhada com Paulo. Paulo dispensa ele, manda ele embora. Inclusive, pode ter sido esse um dos motivos da desavença, da desunião, né, do desencontro que ele tem com Barnabé, diante dessa experiência ruim que ele teve com Marcos, mas você vê que ele não se prende a isso. Passado o tempo, ele chama Marcos de volta a caminhar com ele, a colaborar com ele, porque ele lhe é útil. Então, Paulo e Barnabé, isso. Então, é muito interessante a gente observar o quanto missões ela se dá através de cooperação. A gente não vai conseguir atuar de nenhuma forma agindo individualmente. Nós não poderemos ser corpo sem que nós estejamos ligados a uma igreja. Então, a gente vai precisar ter essa visão cooperativa entre cada uma das diversas frentes que nós iremos atuar. Paulo ele também mantinha a comunicação. A gente vai ver em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 23 e 24. Então, 1 Coríntios, capítulo 1, 23 e 24. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então, a forma como Paulo ele escolhe comunicar a mensagem de Cristo é uma mensagem extremamente fiel às verdades do Senhor. Então, a gente não tem Paulo aqui usando de subterfúgios para que ele amance a mensagem dele, ou então ele adultere o conteúdo da sua mensagem, mas ele é extremamente fiel e eficaz na forma como ele transmite essa mensagem até os diversos povos, né, as diversas
culturas ali que ele se relacionava. Então, ele não apelava para nenhum tipo de complementarismo. Ele não usava de outros artifícios para conseguir ali transmitir aquilo que ele tinha. Um outro ponto interessante sobre a mensagem de Paulo, que a gente também vai ver em Atos, no capítulo 17, é a forma como Paulo ele fazia a contextualização dentro das diferentes culturas que ele se relacionava. É muito importante a gente ter esse ponto em mente, porque apesar da mensagem de Cristo ser uma só, nós temos diversas formas de apresentá-la dentro de cada tipo de cultura. Então, o que Paulo faz aqui no capítulo 17, do 16 até o 34? Enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, enquanto discutia na sinagoga com os judeus e com os gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntaram: "E o que está dizendo este tagarela?" Outros diziam: "Por que eles estavam sendo deuses estrangeiros?" Pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então levaram a uma reunião no Areópago, onde lhe perguntaram: "Podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam." Todos os atenienses estrangeiros que ali viviam não cuidavam de outra coisa senão ou falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se do Areópago, lhe disse: "Atenienses, vejo em todos os aspectos que vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar que estava com essa descrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não o conhecerem, eles anunciam. O Deus que fez o mundo e com tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo terminado os tempos anteriormente estabelecidos os lugares exatos de que a deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe para cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Todos somos descendência dele. O que Paulo faz aqui? Paulo ele usa do artifício da própria cultura daquela região para explicar, para apresentar o evangelho para eles. Então, ele usa um altar que estava ali destinado a um Deus ao qual eles nem ao menos conheciam, eles simplesmente prestavam culto a um Deus desconhecido. Então, na dúvida, a gente vai adorar quem a gente não conhece também. A gente está aqui adorando para tudo quanto é Deus, por que não adorar aquele que a gente também não conhece? A gente não vai ser ousado de dizer que a gente conhece todos. Então, na dúvida, para aqueles que a gente não conhece, a gente vai estar adorando também. E daí Paulo anuncia esse Deus que eles não conhecem, mas que fez todas as coisas. E o que é interessante a gente colocar aqui? A gente tem a fala de Paulo usando da própria fala de um grupo desses, né, pensadores da época. Então, ele vai usar os próprios poetas que eles tinham para falar sobre essa mensagem que ele estava pregando. Então, a forma como nós contextualizamos a mensagem que nós estamos transmitindo, ela também é extremamente necessária, ela também é muito importante. Uma outra característica da missão de Paulo, das missões paulinas, né, era a questão da submissão. Paulo, ele não estava simplesmente interagindo com diversas regiões, com vários povos e tudo mais, de maneira individual. Ele estava sempre ligado a alguma igreja, ele estava sempre prestando relatório a uma igreja, mostrando que, apesar dele ser um apóstolo de Cristo, apesar de ter sido chamado pelo próprio Cristo para servir aquelas comunidades, ainda assim, ele estava ligado a uma dessas comunidades. Ele não saía simplesmente fazendo
um 4-4-2 ofensivo ali, um toque me voe, um bumba meu boi, mas eles realmente estavam ali apoiados sobre outras pessoas também, sobre outras igrejas. Então, Paulo, ele se submetia a outras pessoas. Uma outra questão também era a forma como Paulo ele administrava todo esse decorrer. Então, Paulo, ele, apesar de entender que havia beleza em ser ajudado, em igrejas contribuírem com seu ministério, Paulo ele buscava o próprio sustento, ele buscava o próprio apoio. Então, Paulo ele era fazedor de tendas, então, para que ele não sobrecarregasse os seus irmãos, ele também usava de outros artifícios para conseguir ali o próprio sustento, mostrando que o missionário mais exemplar, ele não vai só simplesmente ficar ali dentro de uma dependência, dentro ali de uma carência relacionada a outras frentes, mas ele também pode, quando for necessário, quando for devido, tomar atitudes necessárias diante das suas atividades. Então, a gente também tem esse exemplo dentro das características das missões de Paulo. E o último ponto que eu quero trazer para vocês aqui, sobre as missões paulinas, é a questão da intencionalidade. Paulo, ele era totalmente intencional. Paulo, ele não era simplesmente levado por ventos, ele não era simplesmente motivado por meros gostos pessoais dele, mas cada ação que ele tinha o interesse de não somente implantar, mas manter vínculo com cada uma das comunidades que ele inseria. Ao invés dele simplesmente montar uma igreja em cada cidade e nunca mais voltar lá, Paulo ele mantinha frequente contato com esses irmãos. Então, cada uma dessas igrejas, cada um dos líderes que ele teve contato, ele teve a intencionalidade de se reportar, de estar caminhando junto com eles no tocante seguinte, tá certo? Então, só para a gente já caminhar aqui para o final, além de todos esses fatores que a gente comentou, que foram a questão da organização, que foi a questão da perseguição, que foi a questão da grande comissão, do comissionamento de Cristo, houveram também outros fatores que motivaram a expansão do evangelho durante esse período. Então, o cristianismo ele se propagou, ele se difundiu principalmente dentro dos domínios romanos, então isso vai ter uma grande influência na forma como tudo isso se desencadeou. Então nós tivemos a Pax Romana, que é o grande período de paz em que o reino romano estava vivendo naquele período, e a gente sabe que quanto menos conflito nós temos, melhor vai ser os diferentes relacionamentos pessoais, econômicos, culturais e tudo mais. Então, como o reino ele estava em paz, a forma em que as relações se davam, ela facilitava essa divulgação, né, essa propagação do evangelho dentro dos domínios romanos. Um outro ponto também que contribuiu bastante foram o sistema de estradas romano. A infraestrutura romana, ela era algo simplesmente invejável. A gente conhece aquela frase, todos os caminhos levam a Roma, justamente porque Roma foi uma das primeiras civilizações a investir na questão da pavimentação. Então, quanto melhores eram as estradas, mais fácil era o trânsito entre elas. Então, o fato de nós termos locais com uma possibilidade de viagens mais tranquilas e mais rápidas também contribuiu para que nós tivéssemos o avanço do evangelho de uma maneira mais eficiente. Além da questão de tudo isso, nós também tínhamos a fala grega, a descendência, né, origem ali, contribuição de Alexandre o Grande, que ele queria instaurar ali uma grande globalização para que todos falassem uma mesma língua. Então, o que o inglês é hoje para a gente, nós tínhamos o grego naquela época. Tanto que o próprio Novo Testamento ele é escrito na língua grega. E isso contribuiu, isso facilitou muito a difusão para que outras pessoas tivessem acesso
a mensagem de Cristo. Seria a mesma coisa que hoje nós tentarmos comunicar o evangelho de uma maneira global, de uma maneira fora das nossas fronteiras, expandir os nossos horizontes, e a gente escrevesse uma carta em Tupi-Guarani. Então, é claro que ela atingiria um grupo de pessoas, mas não atingiria todas as pessoas. Então, é importante essa observação sobre a forma como nós iremos nos posicionar diante dessa observação da questão da língua. Essa questão linguística também foi muito importante, foi crucial nesse período. E o último ponto aqui, externo, que acabou ajudando bastante a divulgação do Evangelho, esse último fator externo, foi a questão da filosofia grega. Então, pelo fato de contrapor a filosofia da época, o cristianismo ele ganha força, apresentando uma cosmovisão mais ampla e mais sólida. Então, nós temos a herança de filósofos que não eram muito conclusivos nos seus pensamentos e que deixavam o povo mais confuso, mais perdido, ainda mais distante do que próximo a qualquer linha de pensamento que fosse. Então, quando o cristianismo ele se apresenta dentro de uma vivência que ela não é simplesmente empírica, ela não é simplesmente teórica, mas ela também parte do campo de atividade prática, ela começa a expandir e a crescer dentro dos domínios romanos. Então, apesar de Roma fazer uma grande perseguição, o cristianismo é uma das poucas religiões que consegue crescer mesmo diante de todo esse cenário que a gente tinha. Então, dentro de tudo isso que a gente comentou aqui, eu quero abrir para vocês agora, caso vocês tenham alguma pergunta, a gente já está caminhando aqui para a nossa finalização, e daí, tanto eu quanto o Emanuel, a gente está disponível para estar ajudando vocês em qualquer dúvida que tenha ficado, tá bom? Mano, você consegue explicar melhor? Você consegue explicar melhor para eu entender? Eu não entendi muito bem essa pergunta. Chazinho. Oi, Vi. Você falou dos fatores externos que facilitaram as missões neotestamentárias, mas não falou o que elas são. Fala para mim. O que seriam essas missões? As missões neotestamentárias são todas as missões que são registradas no Novo Testamento. Então, tudo que a gente viu até agora é basicamente a composição das missões dentro do Novo Testamento. Então, a partir da Grande Comissão até todo esse período, tudo isso está englobado dentro das missões neotestamentárias. É tudo isso que a gente está vendo agora. Gabriel, se você quiser abrir o microfone, mano, para eu entender melhor a sua pergunta, você quer saber onde que está localizado hoje o Império Romano? É isso? Não, é caso que eu tinha feito um comentário sobre que o Império Romano, todos aqueles que se levantaram sobre a igreja, eles não estão mais presentes, nada conseguiu parar a igreja. Amém, amém, é verdade. A história, na verdade, é uma sucessão, né, de impérios. Então, a gente sempre tem nações que se levantam, que reinam por um determinado tempo e depois elas acabam ruindo, né? Então, isso é constante na história humana. E quando isso está relacionado a fatores também dentro do cristianismo, isso não deixa de ser uma verdade. Desde o momento em que o cristianismo ele entra em contato com vários desses impérios, eles acabam ruindo. Só um comentário rápido, um ponto interessante para a gente tratar, que eu estudei uma vez no curso de Perspectivas, foi dentro de uma perspectiva histórica, quando os vikings tiveram contato com o cristianismo. Eles eram bárbaros, né? Eles eram bárbaros no sentido de brutos, eles tinham ali ações muito ferrenhas, muito
muito ríspidas na forma como eles agiam e tudo mais. E dos costumes que eles tinham era de invadir vilarejos, incendiar as casas e sequestrar as mulheres para manter elas como escravas sexuais, né? Num desses encontros dos vikings, eles acabaram pegando um grupo de cristãs. E a partir dali, a partir do contato com aquelas mulheres, eles tiveram contato com o cristianismo. E a gente vê que, desde então, a partir desse período, desse momento, toda aquela força bélica que eles tinham, todo aquele poderio que eles tinham, ele começa a se diluir e eles perdem força. Então, sempre que o evangelho ele entra em contato com alguma dessas grandes nações, dessas grandes potências, ele acaba ruindo por estar em contato ali com o Senhor, né? Isso é muito, muito interessante. Foi um ótimo ponto que você colocou aí, Gabi. Muito bom. Mais alguém quer fazer mais alguma pergunta? Quer fazer algum comentário, alguma coisa? Eu tenho outro comentário. Pode falar. Sobre eu nunca tinha parado para pensar sobre a questão assim da igreja, quando Jesus fala assim, aqui deixa o versículo lá de Atos 1:8, que depois que eles receberiam o Espírito, eles iam para Jerusalém, Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Só que você falou que, na visão deles, eles estagnaram, os judeus não pregaram mais, eles só pregavam só para o mesmo povo, só para o mesmo povo deles lá. E eu nunca tinha parado para pensar isso, né? Que eles não seguiram o que Jesus fez, né? Jesus, ele caminhava entre várias culturas, entre vários povos, mas os judeus, agora que você falando, eu entendi, porque eu nunca tinha parado para pensar, né? Que eles não obedeceram o que Cristo pediu, porque eles já tinham recebido o poder do Espírito Santo, só que mesmo assim eles continuaram estagnados, eles não foram, né? Então é só um comentário que eu achei muito, que eu nunca tinha parado para pensar, porque a gente vê a atuação de Paulo. Paulo foi o único que fez isso. Paulo pregou para gentios através. Ele foi o único que se impôs mais. Até tem uma discussão dele entre ele e Pedro, né? Que Pedro não tinha essa visão de pregar para os gentios, tal. Mas Paulo já tinha. Através de Paulo eu vejo que o evangelho foi decorrendo entre outros povos, né? É mais um comentário mesmo, que eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Um ponto interessante, Gabi, que você levantou, é exatamente isso mesmo. E que a gente não pode cair nesse mesmo perigo, né? A gente também não... A gente comenta do passado, mas a gente não pode repetir essa mesma história. Então, o exemplo que você deu foi perfeito. Nesse encontro de Paulo com Pedro, ele estava agindo de maneira totalmente partidária. Ele estava tratando ali os gentios como se eles fossem uma classe de cristãos menos valiosos do que os judeus. Então, a gente tinha ali uma visão que ela era totalmente preconceituosa e equivocada, coisa que hoje em dia pode acontecer com a gente, coisa que a gente ainda assim pode estar reproduzindo até hoje. E não por menos, Paulo registra ali um grande pega que ele teve com Pedro e mostra que, de fato, não existem mais judeus, não existem mais gregos, não existem mais escravos, não existem mais livres, nós somos todos um só em Cristo. Então, da mesma forma como existia uma liderança heterogênea ali na igreja de Antioquia, nós somos todos uma grande comunidade heterogênea, nós somos todos um grande Israel espiritual que compõe ali o povo de Deus, né, a família de Deus. Então, é muito importante a gente ter isso em mente. Muito bom esse ponto que você colocou também. Se mais ninguém tiver nenhuma pergunta, a gente já vai finalizar por agora. A gente já vai encerrar, tá bom? Mais alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Beleza. Gente, eu quero agradecer aqui publicamente ao Emanuel por todo o esforço que ele teve nesse período aqui, da gente estar preparando a lição para vocês. Agradecer vocês pela atenção. Agradecer ao Miguel também pela confiança. E eu não podia também deixar de fazer aqui um pedido de retratação público, também não podia deixar passar, que eu
peço perdão do fundo do meu coração para todos vocês, em especial ao Emanuel e ao Miguel, que estão mais próximos a mim nessa parte da eleição dos obreiros. Eu não fui excelente o suficiente com vocês, peço perdão. Poderia ter preparado uma aula melhor para vocês, poderia ter me dedicado mais, poderia ter acompanhado melhor o Emanuel, acabou caindo de paraquedas no fogo aqui. Mas obrigado mesmo. Vou buscar melhorar sempre, servir vocês com o máximo de excelência possível. E mês que vem tem mais. Mês que vem a gente tem outra aula. No dia 6, já vou até passar, inclusive, a data da prova. A gente vai liberar a prova para vocês do dia 6 de outubro, tá bom? Até o dia 9 de outubro. Então, vocês vão ter ali 4 dias para vocês estarem fazendo a prova. A gente vai divulgar o link para vocês, vai ser um formezinho. E vai estar disponível para vocês estarem respondendo lá, tá bom? A gente vai divulgar os materiais. Essa aula vai ficar disponível para vocês reassistirem depois. Vocês podem assistir a aula que o Miguel deu no ano passado também, que vai completar bem mais essa aula que a gente teve hoje. E qualquer outro material também que vocês precisarem, a gente está à disposição, tá bom? Um grande beijo para vocês e uma ótima noite a todos. Miguel, se você encerrar, tamo junto. Fechou, irmão. É isso Posso mesmo, mano. só Só pedir pro falar? Emanuelzinho orar, a senhora encerrando, mano. Ora, mano, ora sim. E também dando Eu queria qualquer outra consideração que só... seja necessária. Beleza. Tá dando pra ouvir? Que não tá... Aí, agora foi, eu acho. Eu queria só agradecer antes ao Xan, e acho que meio que contradizer um pouco do que ele falou, que eu não concordo não, mano. Todo apoio que você tinha pra dar, você deu, tipo, toda a instrução, fez o possível pra deixar o mais confortável possível durante a aula, então não tem reclamação nenhuma, mano. Isso foi excelente, sim. E obrigado aí por toda a dedicação e todo o empenho, mano, em me ajudar também. E é isso, vamos orar então. Amém, Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço por mais essa reunião, eu te agradeço por todo o conteúdo que a gente pôde estar ruminando aqui, que a gente pôde estar aprendendo sobre o Senhor, Pai. Te agradeço pela vida do Miguel, pela vida do Xan, pela vida de cada um dos que estão presentes aqui hoje, daqueles que também talvez não puderam estar participando hoje, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu oro para que nos próximos dias o Senhor possa continuar trazendo convicção ao nosso coração, o Senhor possa continuar trazendo revelação ao nosso coração, continuar abrindo os nossos olhos para todas essas questões acerca das missões que foram tratadas aqui hoje, Pai, e não somente aquelas que foram tratadas nessa aula, mas aquelas das próximas aulas que também virão, Senhor. Que em nome de Jesus, Pai, todo esse conteúdo possa ser de fato transformador nas nossas vidas, Pai, que não seja só mais um conteúdo que às vezes passe batido ou que fique alguns dias na nossa memória, mas depois suma, Pai, mas que o Senhor possa fazer com que ele esteja sempre presente nas nossas vidas, sempre presente nos nossos corações, trazendo frutos para o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu oro para que através de tudo aquilo que foi ensinado, Pai, nós possamos aprender com o erro de outras pessoas e não venhamos a cometê-los novamente, assim como o Xan pontuou, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo a vida de cada um, Pai, eu abençoo a noite de cada um. Eu oro para que o Senhor possa trazer uma boa noite de descanso para nós, Pai, um bom dia produtivo amanhã, Senhor. E que em nome de Jesus, todas as coisas que nós possamos fazer nas nossas vidas, Pai, possam sempre servir para glorificar o seu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Família, beijo, fiquem com Deus. O Xan vai mandar o PDF da aula, os slides. Depois a gente vai mandar o link também da aula gravada desse ano e do ano passado. E eu vou enviar a pauta da reunião que a gente teve para vocês comentarem, tá bom? Vou enviar agora. Beijo. Acorda, João. Acabei de chegar da faculdade, velho. Ixi. Fui brincar que Eu cheguei, você tá cansado real. eu cheguei e tava no Amém. Putz, ainda bem que ficou gravado. Tá gravando até agora. Gravou meu acorda. O Xan ficou dormindo também, o Xan. O Xan passou a aula toda dormindo. Tá dormindo. O pior é que ele tá gravando aqui, aí no final da aula vai ficar nós tirando os... O povo vai Não, você tem que assistir a apertar. aula, tá tirando onda Xan, no tem que final. apertar o... Aí, Xanzinho.
Não, não parou, não. Continua gravando. Só fechou o slide. No final da aula vai dar só a gente aqui chorando de rir. Ô, Xan, desliga, Xan.